Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar da parceria Corinthians e BYD, o porquê essa parceria não prosperou além de um simples patrocínio na camisa. Por que a BYD prefere ativar as suas ações de marketing no estádio do Palmeiras e não no Corinthians? Se liga aí. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar aí dessa parceria Corinthians e BYD, uma parceria de 8 milhões e 600 mil reais até o final da temporada, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas a BYD, ela paga pro Corinthians desde março até dezembro, vai ser um contrato de março até dezembro, 8 milhões e 600 mil reais, para colocar sua marca aqui na omoplata, digamos assim, da camisa do Corinthians. Ok, nada contra isso, o Corinthians tem que sim começar a ter grandes patrocinadores, como a BYD, que é uma grande patrocinadora, tá? Aqui não é um vídeo, gente, pra meter o pau na BYD ou pra falar que a marca é isso, a marca é aquilo, que a marca não presta. Não é isso não, gente. Pelo contrário. A BYD, ela tem todo o direito dela fazer as ações de marketing dela onde quiser. Mas aqui a gente fala do Corinthians. Aqui a gente traz informações do Corinthians e análises não só de campo, mas a gente faz análise das questões empresariais, né? Das questões comerciais do clube. E como o Corinthians vem ficando para trás em relação aos nossos rivais. Aí eu faço uma pergunta antes de falar sobre essa situação da BYD. Por que as empresas hoje elas preferem ativar suas marcas em rivais do Corinthians do que no próprio clube? Por que essas empresas elas preferem assinar, de repente, ou negociar name rights com rivais nossos do que com o nosso clube? Alguma coisa tem de errado, né, gente? É as empresas que estão erradas ou quem tá lá dentro do Parque São Jorge que tá errado? Acho que quem tá errado é a galera do Parque São Jorge. Porque a gente tá falando de empresas que querem ter um nome a zelar. As empresas elas não querem estar envolvidas em um monte de situação que vem acontecendo no Corinthians. Isso é um fato que dá pra gente entender um pouquinho por que as empresas que patrocinam o Corinthians elas preferem ativar suas ações de marketing em estádios rivais ou negociar patrocínios com outras empresas, com outros clubes, desculpa, pagando valores bem substanciais, tá? Ó, aqui a gente vai falar da BYD, tá? A gente tá aqui no Instagram aqui do Luiz Forelli e também do Automais TV, que para falar sobre veículos, tá? Aqui colocou até na capa, BYD lança seu primeiro carro híbrido Flex no estádio do Palmeiras, patrocinando o Corinthians. Por que colocou isso, gente? Porque para ele é estranho, né? Porque se a BYD patrocina o Corinthians, ela deveria fazer os lançamentos dos seus carros na onde? Na onde o estádio do clube que ela patrocina, do Corinthians, tá? Hoje daria para a BYD fazer isso? Eu acho que não, gente. A gente tá reformando o gramado lá e a questão não é muito essa, tá? Vamos lá, a gente termina a nossa primeira parte da temporada numa quarta-feira, jogando na nossa arena. Quarta ou quinta-feira, se eu não estiver enganado. Aí depois, no final de semana, a gente já joga fora, que foi o nosso último jogo que a gente jogou contra o Grêmio. Ótimo, beleza. O que acontece desse período que a gente jogou no meio da semana? A gente ficou com o estádio parado, sem nada, gente. Uma semana e meia, a gente poderia falar de 10 dias, mais ou menos, tá? Nesses 10 dias, teve um jogo que foi um jogo no sábado, que aconteceu entre o Brasil e os Estados Unidos, um amistoso feminino, tá? Futebol feminino. No domingo começou a reforma da gramado da arena. Esse lançamento da BYD, posso estar enganado, gente, ou foi na segunda ou foi na terça-feira, tá? Algum desses dias aí, logo após o Corinthians começar a reforma do seu gramado. O que eu acho sobre essa situação? Que se a BYD, se o marketing do Corinthians tivesse oferecido, tivesse negociado com a BYD, o Corinthians poderia esperar 2, 3 dias para começar a reformar o seu gramado antes para a BYD poder lançar os seus veículos. Porque isso, gente, é marketing. Isso eleva esse tipo de patrocínio. Já que a BYD patrocina o Corinthians, não tem lógica a BYD fazer seu lançamento dos seus veículos no estádio do Palmeiras. Lembrando que o estádio do Palmeiras lembrando que o Palmeiras é um clube patrocinado por uma rival, né? O Palmeiras é patrocinado pela Lip Motors, que é uma rival
da BYD. Aqui eu não vou colocar o áudio, tá, gente? Porque tem uma música ali, então vai acabar dando direitos autorais. Mas a BYD fez seu lançamento, colocou até nas arquibancadas do estádio do Palmeiras. BYD, ok, gente, eles têm todo o direito de fazer isso. Mas o vídeo é para entender, gente, como que o nosso marketing não dorme, ele inverna. Como o nosso marketing está hibernando. E aqui, vamos falar a real, gente. O Corinthians está precisando de dinheiro novo. O Corinthians precisa mudar a sua postura no mercado. Eu sempre cobro uma situação aqui do atual presidente, né? Que é do Osmar Stadler. Que é sempre assim, gente, tá na hora do Corinthians ter um projeto de médio a longo prazo. Não só para, vamos pelo menos diminuir a dívida. Não, é para quitar a dívida. Se é 10 anos, é 10 anos, gente. Pelo menos o torcedor sabe que se a dívida tá em 2,7, todo ano a gente vai baixar a dívida em 270 milhões, 300 milhões, alguma coisa assim. Mas você tem que ter um norte. Você tem que ter alguma coisa para você seguir. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A impressão que eu tenho no Corinthians é que as coisas são feitas de qualquer jeito, tá? E aqui, gente, todo mundo sabe muito bem, vocês sabem, eu sei muito bem que a gente precisa de dinheiro externo. A gente precisaria de uma Safiel ou um modelo de SAF, mas um modelo que não seja o associativo. Mas, galera, a gente não sabe quando isso vai acontecer, então a gente tem que falar do Corinthians atual, do que está acontecendo no Corinthians. E aí a gente chega nessa questão, BYD lançando os seus veículos, né, fazendo a sua ativação de marketing no estádio do Palmeiras, sendo que a BYD patrocina o Corinthians. E a gente pode falar que a questão da gestão da arena também faz parte dessa questão de marketing, gente. Hoje o estádio do Palmeiras, as empresas olham para o estádio do Palmeiras como uma grande arena de entretenimento. Tanto é verdade que a Nubank, ela assina o name rights com a W Torre ali, que é hoje ainda a dona do estádio do Palmeiras. W Torre não, é uma outra empresa agora. Por quê? Porque ela entende que é uma arena de entretenimento. Hoje tem mais shows e outros tipos de eventos do que propriamente um jogo de futebol. Mérito para eles. Eles fazem a gestão deles e sabem o que eles fazem. Para nossa questão, o que eu falo, gente? Precisaria o Corinthians fazer shows dentro da arena? Não, necessariamente não precisaria. A gente tem 2 estacionamentos bem amplos que você poderia ter vários tipos de eventos. Mas o que eu cobro da diretoria do Corinthians, que eu sempre cobrei aqui, é ter postura não só para o mercado, mas demonstrar que a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, ela pode ser também um polo de entretenimento mais voltado para empresas, onde você pode fazer ativações como a gente está vendo agora. Uma ativação simples, que é bem possível que não vai estragar o gramado. Não é botar 30 mil pessoas em cima do gramado. É botar 2 veículos para serem apresentados no gramado do estádio do Corinthians. A gente pode ser um polo de entretenimento para as grandes marcas. Por exemplo, você pode pegar um banco, o Itaú. O Itaú pode lançar os seus produtos para a grande mídia no estádio do Corinthians, tá? A galera pode ficar no setor oeste e ser apresentada ali naquela parte frontal. Os carros da BYD, como de outras grandes montadoras que lançam carros aqui no Brasil, poderiam ser facilmente lançados no estádio do Corinthians, tá? Mas o problema, gente, é a falta de visão de negócios. Essa falta de visão leva o Corinthians, de verdade, a não fazer o diferente. A gente vem fazendo algumas coisas no marketing, no comercial do Corinthians, que para mim é as mesmas coisas que a gente via na década de 90. Como o Corinthians ganha dinheiro? Qual que é o maior bolo que o Corinthians ganha dinheiro aí quando você pega todos os ativos do clube, tudo que o Corinthians fatura por ano? Qual que são os valores maiores? Venda de patrocínios da camisa, é o segundo, e o primeiro é direitos de televisão. Isso já acontecia, gente, na década de 2000, na década de 90, o Corinthians sempre vendeu um patrocínio da camisa e vendia também os direitos de televisão. É assim que um clube hoje basicamente é sustentado. Só que é o seguinte, quando você fala de marketing, você precisa fazer sempre diferente, arrecadar mais, cada vez mais. Então você tem que fazer o diferente. Ter um patrocínio, uma empresa como a BYD, ela deveria, de fato, gente, o Corinthians deveria ter como possibilidade ter a BYD como parceira da arena e de outras coisas do Corinthians. Mas não é só a BYD, gente. A gente tem outras patrocinadoras no clube que poderiam fazer as ativações de marketing
dentro do estádio do Corinthians. A gente tem que mudar esse sistema. A gente está vivendo do estádio do Corinthians, da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. A gente está vivendo da Neoquímica Arena com o pensamento, sabe de quem? Do Andrés. O pensamento do Andrés, quando ele dava entrevista em 2012, 2013, 2014, que o Corinthians fez uma arena para jogar futebol. Só isso. E para mim, desde aquela época, já era uma falta de visão de negócios. Porque um estádio hoje, uma grande arena, ela não é feita só para jogar futebol. E as ativações que ela tem que ter nos outros dias? Gente, você joga pelo menos uma vez na semana no seu estádio. Uma vez na semana. E os outros 6 dias, como que o estádio se sustenta? Como que você paga as contas do estádio? Tem muito isso também. A gente tem que reparar que fora do Parque São Jorge, fora dessa bolha, tem muito mais negócios acontecendo do que acontece no Corinthians. E o que dói pra mim é ver isso. Ver que não tem visão de negócios. Ver que a gente não consegue nem ter não tornar a arena uma arena que é uma das melhores arenas do mundo. A gente não consegue tornar ela um polo pelo menos comercial para lançamento de produtos, ativações de grandes produtos, grandes empresas. A gente não consegue isso. Infelizmente a gente tem que pegar, olhar, sentar aqui e ver que a patrocinadora do Corinthians está lançando os seus produtos no estádio rival do Palmeiras, que é da W Torre, que é de outras empresas ali. Infelizmente a gente tem que ver isso. Mérito para os caras e demérito total para quem faz o marketing, quem faz a gestão comercial do Corinthians. E não só Corinthians, time de futebol, mas a arena também. Gente, a arena é para ganhar dinheiro todo dia. Todo dia. Tem que arrumar um jeito, tem que fazer. Muitos vão falar assim, mas o estádio, tem que ver onde que o estádio foi construído. Foi assim que falaram para mim nos comentários, quando eu coloquei que a questão da gente vender o name rights, né, o sub-name rights do telão do estádio. Muitas pessoas falaram assim, mas tem que entender que o estádio do Corinthians é lá em Itaquera, dos caras é bem localizado. Mas peraí, ele ser bem localizado depende de onde você tá, para começar. E outra, a ideia de vender o name rights do telão não é uma ideia para vender pro telão externo. Até porque aqueles telões que a gente tem dentro do estádio do Corinthians, eles nem podem vincular propaganda pro lado de fora, porque é proibido pela Prefeitura de São Paulo. Então, assim, o que eu tô falando é venda interna. É para quem vai pro jogo, para as emissoras de televisões pegarem o nome da empresa e outras situações. Mas ok, talvez seja os dirigentes do Corinthians tenham esse pensamento mesmo. Não, a gente tá mal localizado, deixa pra lá. Não é isso, gente. A gente precisa fazer mais, mano. Olha o tamanho do nome do Corinthians. Pra quem tá acompanhando a Copa do Mundo, é só você observar. Olha o tanto de entrevistas que a gente vê com pessoas de outros países vestindo camisa do Corinthians, falando vai Corinthians, não sei o que Corinthians. E aí? A gente faz o que com isso? Embrulha e joga fora. É mais ou menos isso que a gestão do Corinthians faz hoje. Então, de verdade, gente, pra mim dói muito ver que a gente não consegue tornar a nossa arena pelo menos um polo comercial para lançamento de grandes produtos, de grandes empresas. De verdade, gente, pra mim dói demais porque eu acho que a arena do Corinthians, o próprio Corinthians, tem potencial enorme na sua mão. A marca Corinthians é um potencial enorme na sua mão. Infelizmente, com a gestão, não vou falar de amadores, porque tem muitos profissionais lá dentro, mas infelizmente a gestão é política, não é uma gestão para negócio, é uma gestão para política. E aí, quando tem política, é complicado. Então, pessoal, eu queria passar essa visão para vocês aí sobre essa questão da BYD. Volto falar para vocês, a BYD não tem nada a ver com isso, tá, gente? A empresa, eles têm todo o direito de fazer os eventos deles aonde eles querem, sem problema nenhum, tá? A minha indignação, assim, é com o marketing do Corinthians, né? A gente não é permitir, porque a gente não tem direito de permitir nada da BYD, mas o Corinthians não tentar explorar essa questão também. Se a gente sabe que a BYD lança carros aqui no Brasil uma vez, 2 vezes por ano, por que a gente não coloca a Neoquímica Arena à disposição da BYD? Isso é dinheiro novo, gente. Isso é fazer dinheiro, sabe? O nosso estádio, a galera tem que entender que o nosso estádio tem que funcionar todo dia. Ele tem que entrar dinheiro todo dia no estádio. Por isso que às vezes muitas das vezes tem que tirar dinheiro do futebol para poder botar nas contas da arena para poder pagar a Caixa Econômica Federal.
a gente deveria olhar para a Arena com outros olhos. Ó, por exemplo, hoje eu passei lá do lado da Arena. Não falaram que iam ter a manutenção, que iam lavar o teto e tudo? Eu tô esperando. Hoje é dia 16, né? Dia 16, o Corinthians volta a jogar dia 22 do mês que vem. Dá tempo ainda. Mas por enquanto não fizeram nada. Mas assim, é isso que eu falo, é o desleixo, sabe, com as coisas do corintiano, é o desleixo com a marca Corinthians, isso que me incomoda. Agora, o Corinthians deveria rever essa situação da arena do Corinthians. A gente tem uma arena maravilhosa, um dos melhores estádios do mundo, um dos melhores estádios como estrutura do mundo, tá? Próximo do metrô, estação de trem, de rodoviária ali, facinho de acesso para qualquer torcedor chegar. Só que é o seguinte, a gestão é míope, né? Ela não consegue enxergar as oportunidades para poder ganhar dinheiro no seu dia a dia. Infelizmente, a gente tem hoje aluguéis de alguns bares lá dentro, 2, 3. A gente tem também uma academia, tem uma faculdade que esse ano começou a pagar, mas não pagava. E a gente não tem mais nada. E poderia ter muito mais coisas lá dentro. Galera, peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, peço para hypar esse vídeo. Coloque nos comentários o que você acha dessas questões aí, dos lançamentos de produtos de grandes empresas serem lançados na Arena do Corinthians. Vocês acham que é possível? Ou vocês acham que não é possível? E só para deixar bem claro, viu, gente? Eu sei muito bem dos problemas do Corinthians, eu sei que a diretoria é amadora, pelas coisas que a gente vem vendo aí no dia a dia, mas alguma coisa tem que mudar. Ah, mas é a Safiel. Gente, a Safiel seria o melhor pro Corinthians, no melhor cenário seria a Safiel, mas eles lá dentro não querem. Então a gente tá de braços amarrados em relação a isso. E a gente tem que, por enquanto, falar do que tem. Quando a Safiel entrar, se entrar uma outra SAF, não sei o que vai acontecer no futuro do clube, aí a gente fala dos próximos passos. Mas eu acho que hoje, mesmo estando dessa forma e desse jeito, deveria ter mudanças drásticas tanto na arena quanto na questão marketing comercial do Coringão. Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal, hype esse vídeo, tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus, valeu!